Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um problema aplicado num vestibular da Univesp no ano passado, 2019. Recomendo a vocês, como sempre, que se tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês podem mandar mensagens através dos comentários dos vídeos ou então acessar o material e etc. no nosso website. Beleza? Boa aula para vocês! Bom, vamos lá então. Este problema foi aplicado no vestibular da Univesp em 2019. Diz o seguinte: a partir de testes cognitivos, se obtém que o tempo de reação dos seres humanos, em média, é de cerca de 0,2 segundos, ou seja, 200 milissegundos. Trata-se do tempo entre a percepção de um movimento e a reação de uma resposta motora. Considere que uma pessoa cuja resposta motora mecânica siga a média populacional descrita e que esteja submetida às circunstâncias listadas, avalie as sentenças abaixo. Medir com um cronômetro o tempo de queda de um objeto a partir do repouso é bem descrito pelo modelo de queda livre de uma altura de 20 centímetros. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Situação 2. Frear um carro que se desloca a 54 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, após o surgimento de um obstáculo 2 metros à frente, evitando a colisão. Considere que o movimento do carro é modelado por movimento desacelerado em taxa constante. E o evento 3. Desviar de uma bola que se desloca horizontalmente a 20 metros por segundo, com velocidade constante, que partiu de uma distância de 5 metros. Bom, sempre que vocês virem um problema de física, que fala de movimento, etc., é conveniente que vocês analisem os eventos com relação ao tipo de movimento, ou seja, se é movimento uniforme ou uniformemente variado. A partir daí, você já consegue entender as correspondentes fórmulas. Essas fórmulas vocês têm que saber de cor, não tem como, a gente precisa decorar essas fórmulas. O primeiro evento, que é medir com um cronômetro, se a gente observar, ele já dá a força gravitacional, ou seja, ele tem uma aceleração. Tendo uma aceleração, eu posso dizer então que ele é uniformemente variado. Qual a diferença entre os dois? A aceleração no movimento uniformemente variado, o próprio nome já diz, a velocidade varia decorrente da aceleração, porque a aceleração ela faz com que a nossa velocidade sofra uma variação. No segundo e no terceiro evento, nós já não temos a aceleração, ou seja, o movimento é constante. Tá? Então, nós consideramos, olha só, o segundo evento, nós vemos que o modelo ele é modelado por desaceleração em taxa constante. Portanto, nós podemos analisá-lo como movimento uniforme. E o terceiro, mesmo os valores, nós verificamos que a velocidade é constante, o movimento também é uniforme. A partir destas informações, nós já recordamos nossas fórmulas. Aqui não tem outro jeito a não ser aplicar as fórmulas em cada uma das circunstâncias e avaliá-las. Avaliá-las sobre quais critérios? A segunda parte da questão diz o seguinte: considerando que a resposta mecânica em tempos menores ou iguais a 200 milissegundos é considerada improvável e em tempos maiores que 200 milissegundos é considerada possível. Assinale a alternativa que classifica corretamente as situações de 1 a 3. Então agora eu tenho essas opções A, B, C, D e E. E eu tenho que verificar, dentro daquelas situações que nós vimos anteriormente, quais são possíveis ou improváveis.
E a partir daí, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar cada um dos eventos e avaliá-los numericamente a partir da seguinte situação. O que o problema quer saber? Se t é menor ou igual a 200 milissegundos ou t é maior que 200 milissegundos. Basicamente, fazer essa análise. Então, a partir disso, pegamos cada um dos itens e começamos a analisar. Um detalhe interessante neste modelo, esse tipo de questão. Esse tipo de questão, aplicamos a mesma técnica de verdadeiro e falso. Ou seja, vamos verificando cada uma das sentenças e tirando fora as sentenças que já são erradas. A partir daí, nós vamos aumentando a probabilidade de acerto. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos desenvolvendo uma questão como essa, às vezes o tempo até a gente não conseguiu concluir toda a questão. Mas se a gente conseguir eliminar 1 ou 2 ou 3, por exemplo, se a gente eliminar 3 hipóteses, nós aumentamos nossa chance para 50%. Isso é interessante a gente observar. Bom, vamos então ao desenvolvimento. Então agora nós analisamos individualmente cada um dos eventos. Portanto, eu vou lá no meu evento primeiro, medir com o cronômetro o tempo de queda de um objeto a partir do repouso é bem descrito pelo modelo de queda livre, de uma altura de 20 centímetros. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dados obtidos, eu preciso fazer um esboço, convém fazer um esboço. Então, lembro das minhas fórmulas e vou verificar. Eu tenho 20 centímetros de altura, certo? Então, eu faço esse desenho. Já posso anotar no padrão, na unidade no Sistema Internacional, 0,2 metros. Daí eu tiro as seguintes conclusões. No instante inicial, o meu tempo é igual a zero, minha posição inicial é igual a zero e minha velocidade inicial é igual a zero, porque ele estava sendo em queda livre a partir do repouso. No instante final, ou seja, quando ele atinge o solo, minha posição final é 0,2 metros. Também sei que a minha gravidade, o meu movimento está orientado no mesmo sentido da gravidade, ou seja, a minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Depois dessas informações, o que eu quero saber é o tempo desta queda. Então, esta é a minha pergunta. De posse destas informações, eu vou no formulário e verifico quais são as fórmulas ou qual a fórmula que atende a todos os requisitos. Quais são? Ter a minha incógnita e ter um número mínimo de variáveis apresentados no meu problema. Então, vamos lá. A primeira, eu tenho tempo, entretanto, eu não tenho aceleração. A segunda, eu tenho aceleração, eu tenho tempo, tenho velocidade, mas não tenho espaço. A terceira, eu tenho posição final e inicial, tenho velocidade inicial e tenho aceleração e tenho tempo, que é a minha incógnita. Portanto, a equação será a equação do movimento uniformemente variado para o deslocamento de um corpo. Essas fórmulas nós temos que saber de cor. É claro que no vestibular não tem em um formulário. Então, como eu recomendo a vocês, já que esse tipo de questão é muito comum, chegando na prova, peguem o papel de rascunho e anotem as fórmulas que vocês têm já memorizadas, porque no decorrer da prova é muito cansativa e chega um momento em que vocês, lá na 20ª, 30ª questão, chega um problema de física e a sua cabeça já fritou. E aí é interessante, faça esse pequeno esboço para recordar quando chegar esse momento. Beleza? Agora, ali no nosso rascunho, você já tendo essas fórmulas anotadas, você identifica a fórmula que você vai utilizar. A partir disso, agora é só fazer a substituição da fórmula, ou seja, pega a minha fórmula e substituo os dados na fórmula, ou seja, posição final eu substituo por 0,2. Posição inicial é 0. Minha velocidade é igual a 0 vezes t
e a minha aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, substituo A por T, por 10. Então vai ficar 10T quadrado sobre 2. Pronto, só substituir. Tendo feito essa substituição, agora eu simplifico, né? Ou seja, 0 vezes T é 0 mesmo, então o resultante vai ser 0,2 igual a 5T quadrado. 10 dividido por 2, 5. Pronto, bonitinho. Minha resultante, ou melhor, não é resultante ainda, mas a passagem que vai me levar ao cálculo do tempo, já tem aqui minha equação. Esta equação agora eu vou analisar, ou seja, eu vou isolar T para descobrir qual que é o valor do tempo transcorrido para esse movimento e depois fazer a nossa comparação. Então, vamos agora ao desenvolvimento, à resolução final. Convém agora eu escrevê-la na forma habitual, né, deixando a incógnita à esquerda e as constantes à direita. É só reescrever a função. E agora eu calculo o valor de t. Então, isolando t, isso vai ficar t quadrado igual a 0,2 dividido por 5. Portanto, t quadrado igual a 0,04. A potência quadrada eu passo para o outro lado como raiz e posso já reescrever o 0,04 como uma fração. Então, isso vai ficar t quadrado igual a raiz quadrada de 0,04, ou seja, t quadrado igual a 4 centésimos. Agora, extrai a raiz quadrada de 4, a raiz quadrada de 100. Isso daqui vai resultar em t quadrado igual a 2 décimos. 2 décimos, se eu reescrever, ou seja, escrever em unidade decimal, isso é igual a 0,2. Agora, lembrando, eu estou pensando em segundos. Esse 0,2 são segundos. E o problema pede para que nós trabalhemos com milissegundos. Então, multiplico por 1000, t quadrado igual a 200 milissegundos. Volto nas minhas condicionantes. Olha só, tomem nota da condicionante quando vocês virem uma questão como essa. Quais são as minhas condições? Quando t menor ou igual a 200 milissegundos, entende-se por improvável. Neste caso, é igual a 200 milissegundos. Portanto, a condição é improvável. A condição 1 é improvável. Perfeito. Com esta informação, já convém nós voltarmos lá nas nossas opções e eliminarmos todas em que a primeira é improvável. Isso pode ser que me permita pensar em duas opções só, e a partir dessas duas opções só, eu já consigo tirar alguma conclusão. Se é a primeira condição, então, é improvável, olha só, o item A diz que a primeira seria possível, posso cortar fora, essa já não é. Item B, primeira opção, improvável, está valendo por enquanto. Item C, primeira opção, possível, corto fora também. Item D e E são improváveis, perfeito. Reparem que eu aumentei a minha probabilidade de acerto, tá? É claro que eu tenho ainda que testar as outras opções, tá? Vamos ver. Vamos testar então agora a segunda opção. Segunda opção diz assim: frear um carro que se desloca a 54 km por hora, 20 metros por segundo, após surgimento de um obstáculo 2 metros à frente, evitando a colisão. Considere que o movimento do carro é modelado por movimento desacelerado em taxa constante. Falou taxa constante, a aceleração significa dizer que eu tenho um movimento uniforme. E aí eu vou olhar minhas fórmulas. Eu não tenho uma aceleração para colocar aqui, mas eu consigo então fazer o quê? Eu consigo pegar e coletar os dados. Vamos lá, qual é o dado que eu tenho? Eu tenho a minha velocidade. Então, minha velocidade é 20 metros por segundo. Perfeito. Eu tenho o ΔS, a distância. Meu ΔS é igual a 2 metros. E se eu sei que o meu movimento é com taxa constante, significa dizer que eu não tenho uma aceleração para colocar nesse conjunto. Mas o que eu quero saber é o meu tempo. Então, olha só,
qual destas equações eu tenho velocidade, espaço e tempo? A primeira equação. De posse dessa informação, então, agora é só substituir. Aplico a fórmula que eu tenho. Aplicando a nossa fórmula, substituindo. No lugar da velocidade média, eu tenho 20. No lugar do meu ΔS, 2. No lugar do meu tempo, t. Agora é só fazer o arranjo, né? 20 vezes t igual a 2. Então, 20 vezes t igual a 2. Produto dos meios pelos extremos. Quero saber o valor de t, então 20 passa dividindo, t será igual a 2 dividido por 20. Desenvolvo isso, t é igual a 0,1 segundo. Eu estou avaliando em milissegundos. Então, multiplico por 1000, portanto, t é igual a 100 milissegundos. Volto nas minhas condições. Quando t menor ou igual a 200 milissegundos, improvável. Pronto. Portanto, alternativa t, a minha resposta seria improvável. Vou agora de novo nas alternativas e verifico se eu consigo eliminar a partir dessa informação. Olá. B. Agora estou olhando a segunda condição. A primeira condição está verdadeira em B, D e E. Então, agora eu vou verificar a condição B. A condição B diz que é possível. Na verdade, o resultado é improvável. Então, tiro fora. Sobrou agora as condições D e E. D é improvável, E é improvável, então ainda é possível verificar a próxima opção. Acontece às vezes que conforme nós vamos fazendo esse arranjo, chega numa opção que a gente já poderia ter descartado, não precisaria ter analisado ela com tanto rigor. Mas nesse caso, desta prova, é necessário nós analisarmos as três. Então vamos agora à análise da terceira, se ela é possível ou improvável. Vamos lá. A terceira diz: desviar de uma bola que se desloca horizontalmente 20 metros por segundo com velocidade constante que partiu de uma distância de 5 metros. Tenho só esses dados. Velocidade constante. Se a velocidade é constante, então qual que é o tipo de movimento? Olha lá. Movimento uniforme. Então, eu coleto os dados. Minha velocidade de 20 metros por segundo. Minha velocidade constante, movimento uniforme, ou seja, o movimento não é acelerado. A minha distância é de 5 metros. E eu quero avaliar o tempo. De novo a mesma equaçãozinha. Notem uma coisa com relação às equações que a gente utiliza, principalmente para vestibular, vestibulinho, etc. Fica no conjunto dessas duas, no máximo na equação horária. Tá? Não costuma passar disso. Então é interessante vocês saberem minimamente a equação para a aceleração, para a velocidade, a equação do corpo para o movimento uniformemente variado e a equação horária, tá? Que é essa, S igual a S0 mais V0t. Estas quatro que eu falei, vez por outra, caem em algum vestibular. Bom, a partir daqui, então, agora eu posso desenvolver essa questão. Então, quer dizer, aplicando a nossa fórmula, mesma coisa da anterior, do exercício anterior, substituo no lugar dos elementos os valores. Então, quer dizer, no lugar de velocidade 20 metros por segundo, no lugar de espaço 5 e no lugar de ΔT. Faço o arranjo, então 20t igual a 5, quero saber o valor de t, portanto isolo t, t igual a 5 20avos, faço a divisão, 5 dividido por 20, t igual a 0,25 segundos. Multiplico por 1000, porque eu preciso saber na unidade de milissegundos, portanto t igual a 250 milissegundos. Vou nas condições, mas a gente já até decorou, né? Quando t menor ou igual a 200 milissegundos, improvável, não é? Quando t maior que 200 milissegundos, possível. Portanto, a resposta é que o terceiro evento, ele é possível.
vou nas minhas questões e verifico isso. Então, eu estou aqui. Estou olhando agora só a terceira opção. Terceira opção, item D é possível, fechou. Só para fechar, o item E é impossível. Então, sobrou mesmo só o item D, resposta final, item D. Bom, com isso nós terminamos o exercício proposto para hoje. Recordo vocês que é importante vocês tentarem memorizar as fórmulas de cinemática, porque elas geralmente não são dadas em termos de formulário numa prova de vestibular, vestibulinho e etc. E também recomendo a vocês que, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários dos vídeos. Beleza? Bons estudos para vocês!